Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Uma parceria inédita entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. E no programa de hoje vamos saber o que faz um conselho tutelar, quais são os direitos e deveres da criança e do adolescente. E para trazer todas essas explicações, estão aqui conosco a Arielle Rodrigues de Lima e a Luíse Cristina, que fazem parte do Conselho Tutelar da cidade de Capivari de Baixo. Luíse e Arielle, muito obrigado aqui pelas suas presenças no nosso programa Pensando em Segurança. Nós que agradecemos a oportunidade. Então, esse primeiro bloco vamos começar perguntando o seguinte, para as pessoas que nos assistem, que gostariam de saber entender o funcionamento de um conselho tutelar. Então respondam para a gente, comentem, tragam suas experiências. O que faz exatamente, quais as funções de um conselho tutelar? Então, as atribuições de um conselheiro tutelar, eles estão, na verdade, dispostos no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que compete a gente tudo que está ali no artigo, né? Então, assim, nós temos como principal função zelar pelo direito da criança e do adolescente, né? E a proteção, em primeiro lugar. Então, tudo que está em volta de proteger a criança, o adolescente, requisitar serviços, orientar o pai, a mãe, ou o responsável da criança e adolescente. E quando eu falo de requisitar serviços públicos, ele está diretamente linkado em todas as áreas dos serviços que o município disponibiliza, ou se não está ofertando naquele momento, sim, a gente tem como garantir isso através do próprio Ministério Público, que a gente requisita o serviço para o município. Caso seja negado, a gente faz a denúncia ao Ministério Público, diante a necessidade que a criança ou o adolescente estão passando. O conselheiro tutelar seria, então, um grande guardião dos direitos, ele é um órgão encaminhador, A gente não é um órgão de atendimento, a gente encaminha. Chegamos na situação e a gente, junto com o colegiado, a gente vê qual é a melhor, qual é a situação apropriada para encaminhar para algum setor, E daí é onde a criança, o adolescente ou a família vai ser atendido. É importante ressaltar também que o Conselho Tutelar ele foi criado junto com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, quando a Arielle fala que o artigo 136 tem ali elencado as nossas atribuições, ele não está ali por acaso, Então, o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, ele não tem poder de julgamento, de decidir a vida da criança, o destino que ela vai ter. Então, a gente vem aqui sempre que possível, agradecemos a oportunidade de estar aqui no teu programa, porque é importante desmistificar, porque apesar de ter 27 anos o Estatuto da Criança e Adolescente, completamos no dia 13 de julho desse ano, Ele foi criado em 1990, ainda tem muitas dúvidas sobre o trabalho do conselheiro tutelar, o que faz, por que tira criança da família, se é que realmente essa é a nossa... expressão que as pessoas mais conhecem. Isso, e a gente acaba entendendo porque o Brasil ainda em termos de lei, 27 anos, a gente pode dizer que é ainda um jovem, O Estatuto é jovem. E ele precisa realmente desses momentos de espaço onde a gente possa estar entrando dentro da casa das pessoas, através da televisão, seja através da rádio, e que a gente possa realmente desmistificar, porque ainda tem muito tabu em relação ao Conselho Tutelar, ainda a gente precisa conversar muito, falar muito sobre o Conselho Tutelar. E uma das maneiras de a gente estar desmistificando isso é realmente esclarecendo a população que o Conselho Tutelar ele é um zelador. E junto com a sociedade, o Estado, e os órgãos em geral. Então, toda a comunidade ela é convidada, junto com o Estatuto da Criança e Adolescente, a também zelar pelos direitos. Então, não é só obrigação... Está ao lado da população. Isso, não é só obrigação do conselheiro tutelar
de ver uma criança, né, que está passando por algum direito violado, que a gente chama, está fora da escola, ou está sem moradia, ou está na rua, está em situação de risco, né? Então, é também obrigação nossa, a lei nos coloca como zeladores, como tutores dessa situação, mas não quer dizer que a sociedade também não deva assumir essa responsabilidade. E até o ECA diz que é responsabilidade, tanto da sociedade tanto geral, do ECA Estado, a Constituição. E a própria Constituição. E quais são os requisitos para ingressar no Conselho Tutelar? O que é exigido, né, da pessoa que se candidata? Isso depende, assim, muito do município, né? Quando vai fazer o edital. Todas as cidades têm Conselho Tutelar? É obrigatório isso? Na verdade, pouquíssimas são as cidades que não têm. Né? E se não A tem, já regra é estão ter. irregular, né? Já estão irregular. Porque são alguns estados que têm algumas cidades ainda que não têm. Que não possuem. Mas a maioria já tem, assim. É porque desde que o Estatuto foi criado, e onde ele criou o Conselho Tutelar, também criou-se a política de proteção para criança e adolescente. Então, não criou-se o Conselho Tutelar e disse assim, agora vão lá e cuidem dos direitos da criança e adolescente, né? Criou toda uma rede, que a gente chama que é a rede de... Acredito que mais na frente no programa a gente vai explicar melhor, mas só para adentrar um pouco, essa rede que faz parte a sociedade civil organizada, né, e também as entidades governamentais, através de um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que todo município deve ter, e a gente acredita que onde tenha Conselho Tutelar, deva também ter Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, e a sociedade civil é convidada a participar desse conselho. Lá em Capivari, ele ocorre na última quinta-feira do mês. Então, tem uma reunião onde vão reunir pessoas da sociedade civil, das entidades, das ONGs, Associação de Moradores e também dos governamentais, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Assistência Social. Então, essas pessoas, esses agentes públicos que vão lá, né, tanto público como agente civil, eles estão lá justamente para participar da política de atendimento. Então, o Conselho Tutelar precisa também participar para que possa, junto com a sociedade. É um trabalho em conjunto mesmo, é Para a interdisciplinar. efetivação dessas garantias de direito da criança. E daí, para complementar, tu perguntou o que precisa, né? É esse Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente que faz a eleição, porque nós somos eleitas, há uma eleição, e a eleição é o primeiro domingo após a eleição para presidente, o ano subsequente, primeiro domingo de outubro, e ele vai fazer essa eleição. Que agora a eleição ela é unificada. No Brasil então, todo. Antes a gente tinha um mandato de 3 anos, hoje é de 4, né? E isso depende muito do CMDK, né? Que é o Conselho de Direito. Que aí ele vai pegar os requisitos que ele quer, na verdade, que o município necessita para ser um conselheiro. Alguns, né? A maioria, na verdade, hoje já está, na verdade, pedindo o curso superior, mas não são todos ainda. Nós vamos continuar então no próximo bloco, nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos em instantes, fique com a gente.